Olá, tudo bem? Eu sou a Renata, professora de redação da Companhia do Saber, e hoje a gente vai dar continuidade à nossa série Conhecendo a Redação do Enem. E hoje a gente vai ver a parte 2. Nessa parte 2 a gente vai ver informações gerais sobre como a prova de redação do Enem ela é corrigida e também a gente vai analisar brevemente quais são as competências de avaliação dessa redação, tá? Então vamos lá. É importante que vocês saibam que a redação do Enem sempre vai ser avaliada por no mínimo 2 professores, tá? 2 avaliadores. E essa prova, essa redação, ela vai ser corrigida de forma independente por cada um. Ou seja, um professor não vai nunca saber qual é a nota do outro, tá? E essa prova de redação do Enem, como a maioria das pessoas já sabem, né, já estudaram, elas são avaliadas de acordo com algumas competências, que são essas aqui. Então, vamos analisar aqui uma por uma. Competência 1. Demonstrar domínio da modalidade escrita formal da língua portuguesa. O que isso significa? Significa que você deve fazer uma redação com a modalidade formal da língua, ou seja, de acordo com a gramática normativa, tá? Com a norma culta da língua. Competência 2. Compreender a proposta de redação e aplicar conceitos de várias áreas de conhecimento para desenvolver o tema, dentro dos limites estruturais do texto dissertativo argumentativo em prosa. Então, além de dominar a modalidade de escrita formal da língua portuguesa, é necessário também que se aplique conceitos de várias áreas de conhecimento, ou seja, você precisa ter um conhecimento de mundo aqui para poder fazer uma redação do Enem, para poder expor as suas ideias com clareza, expor as suas opiniões, e tudo isso em forma de texto dissertativo argumentativo em prosa, tá? Competência 3. Selecionar, relacionar, organizar e interpretar informações, fatos, opiniões e argumentos em defesa de um ponto de vista. Então, é sempre necessário lembrar que para a prova de redação do Enem, você vai precisar defender um ponto de vista, você vai precisar defender a sua opinião sobre determinado assunto, tá? Competência 4. Demonstrar conhecimento dos mecanismos linguísticos necessários para a construção da argumentação. E o que isso significa? O texto ele não é constituído de partes isoladas e soltas. Ele é feito de pequenas partes que se unem para fazer o todo. Então, é sempre importante lembrar que o texto ele precisa estar se relacionando entre si com as ideias, com os argumentos. Tá? De nada adianta você colocar frases soltas, argumentos soltos. Tudo isso faz parte de um grande todo que precisa estar unido para que a pessoa que leia a sua redação entenda exatamente o que você quer dizer. Tá? Competência 5. Elaborar a proposta de intervenção para o problema abordado, respeitando os direitos humanos. Então, você tem que apresentar uma proposta de intervenção do problema, tá? E sempre respeitando os direitos humanos. Você precisa disso. Isso aqui é um item obrigatório na sua redação, tá? Se você não entendeu ou tem alguma dúvida sobre ou sobre uma competência específica, ou sobre todas as específicas, ou se você não entendeu nada, aguarde que nas próximas aulas a gente vai olhar competência por competência. Então, vai ser uma aula para cada competência. Então, a gente vai entrar no detalhe, tá? E cada competência, ela pode atingir o valor máximo de 200 pontos. Então, como a gente tem 5 competências, então, obviamente, né, que a redação do Enem, ela pode atingir no máximo 1.000 pontos, tá? 200 por cada competência, tá? E é sempre necessário lembrar que se ocorrer uma discrepância entre as notas, a sua redação ela vai para um terceiro avaliador, tá? Então, vamos ver aqui o que o Enem fala especificamente na cartilha, né? O que a gente encontra sobre isso na cartilha do Enem, da redação do Enem. Então, vamos lá, na cartilha dos participantes. O que ele fala que é discrepância? Então, vamos lá. A sua redação ela vai ser corrigida por 2 avaliadores, certo? Mas se ocorrer uma discrepância de notas entre esses 2 avaliadores, vai para um terceiro avaliador. E quando que isso acontece? Isso acontece quando as notas atribuídas pelos avaliadores diferem no total por mais de 100 pontos, que é o que está aqui, ou quando obtiverem diferença superior a 80 pontos em qualquer uma das competências. Então, isso aqui que a prova do redação, que a redação do Enem considera como discrepância. Então, se a sua redação cair em um desses 2 casos, ela vai para um terceiro avaliador, tá? E qual a solução para o caso de haver discrepância entre as 2 avaliações iniciais? Que é o que eu já expliquei, né? A redação será avaliada de forma independente por um terceiro avaliador. E a nota final será a média aritmética das 2 notas totais que mais se aproximam, tá? Então, só para lembrar que essa questão aqui da discrepância, esse texto que está aqui nesse slide é exatamente o que está na cartilha, tá? Então, se você for lá na cartilha, você vai encontrar exatamente isso daqui, tá? E se a discrepância ainda continuar depois da terceira avaliação?
Se isso ocorrer, a redação será avaliada por uma banca presencial composta por 3 professores, que atribuirá a nota final do participante. Então, isso aqui é uma forma que o Enem encontrou, né, de não prejudicar quem está fazendo a prova de redação, porque às vezes pode ter uma discrepância muito alta e realmente fazer diferença no candidato. Então, para minimizar isso, né, tem todo esse procedimento, tem todo esse processo a ser seguido, tá? Então, hoje a gente viu, né, como que é a sua redação, como que é composta a nota da sua redação, a gente viu quais são as competências em que você será avaliado e a gente viu também essa questão da discrepância, o que é feito quando existe uma diferença de nota muito grande, tá? E a gente tem o nosso curso de redação completo, que é o Redação na Prática. Se você quiser saber mais sobre esse curso de redação, é só assinar esse site aqui. E também a gente sempre está disponibilizando vários materiais gratuitos nas nossas redes sociais, tá? Então, por hoje é só, a parte 2 termina aqui, mas fique ligado que as próximas partes, em breve, também estarão disponíveis para você.